Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Sério e vamos continuar conversando com a deputada estadual Alessandra Campelo. Alessandra, você é a única deputada estadual eleita na Assembleia Legislativa e a única também que se elegeu através da massa e dos amigos do esporte. Eu queria saber qual é o grande desafio seu na Assembleia Legislativa neste ano de 2015. Olha, Paulo, eu sou a única mulher, isso é muito ruim, né? Às vezes as pessoas podem dizer, às vezes até comentam comigo, olha, mas que bom que você é a única mulher, pelo menos você se destaca como mulher. Para mim não é bom ser a única mulher da Assembleia. Eu gostaria que a Assembleia fosse metade homem e metade mulheres, para realmente representar o que existe hoje na sociedade. Nós somos 52% dos eleitores, da população, enfim, no entanto, a gente não tem representatividade. Porque assuntos como creche, assuntos como valorização da mulher no mercado de trabalho, assuntos como ações de combate à violência doméstica contra a mulher, são assuntos nos quais a maioria deles eu falo sozinha, tenho apoio de um ou outro deputado, geralmente, principalmente os da oposição, né, mas na prática não tem muito eco. Então é preciso que haja mais mulheres. Eu fui eleita com a bandeira da mulher, dessa questão da defesa dos direitos das mulheres. Fui eleita com a bandeira do esporte, também foi muito presente, e a bandeira da juventude. Essas foram as 3 principais bandeiras. No entanto, hoje, na Assembleia Legislativa, o nosso mandato trata de todos os assuntos. Eu já entrei com ação no Ministério Público Federal, por exemplo, contra a falta de transporte escolar no interior, para as crianças da zona rural. No interior, a SEDUC estava transportando crianças em barco de carregar gado. Né? Então, enfim, era uma coisa inaceitável. Eu entrei no Ministério Público Estadual, por exemplo, contra o fato da Secretaria de Saúde cortar plantões médicos, inclusive em UTIs pediátricas. Né? Eu acho que você pode cortar em todo lugar, mas na saúde não pode. Né? Uma família, quando fica sem dinheiro, a primeira coisa que eles cortam é ida ao shopping, é viagem, compra de presente. Mas remédio e comida não pode faltar na Não casa. pode faltar. Não pode faltar merenda escolar na escola. E não pode faltar remédio nos postos de saúde, nos hospitais. Então, assim, eu atuo também na área de saúde e educação. Eu, além de jornalista por formação e pós-graduada na área de gestão pública, eu também sou policial civil concursada. Sou escrivã da Polícia Civil. E tenho atuado muito em defesa dos policiais militares bombeiros, da polícia militar de forma geral, e da Polícia Civil. Eu tenho atuado muito para defender os direitos dessas categorias. Atuo junto aos sindicatos dos trabalhadores em educação, dos trabalhadores da saúde. Então, o nosso mandato hoje é muito diversificado. Na área do esporte, eu apresentei propostas como Bolsa Atleta, que foi recusado pelos deputados, propostas como Amazonas Olímpico, para apoiar o esporte no nosso estado de alto rendimento. Eu apresentei projetos, por exemplo, destinando moradias para as mulheres, em especial as que foram vítimas de violência e vivem em abrigos, né, para que as mulheres tenham prioridade nos programas habitacionais do Estado. A gente apresentou projetos para que o Estado faça processo seletivo para receber estagiários nos órgãos, porque hoje um jovem que consegue um estágio no governo para ganhar um salário mínimo, muitas vezes aquilo vai ser o diferencial para ele conseguir terminar seu curso e pagar sua faculdade. Em especial agora que tantas bolsas do FIES, né, tantos postos de financiamento foram diminuídos. Então, eu tenho atuado em várias áreas na Assembleia. Sou da oposição, não é muito fácil, porque, infelizmente, a Assembleia hoje, ela faz muito o que o Poder Executivo manda, e nós somos um poder independente, mas, infelizmente, a maioria dos deputados não conseguiu ainda perceber o papel que tem para a sociedade. Alessandra, eu aprendi com um grande político aqui do Amazonas, Gilberto Mestrinho, saudoso, que a função do político é servir a população e não ser servido por ela. Eu estou falando isso porque às vezes pode parecer até demagogia, mas essa é a grande realidade. É muito legal quando nós podemos observar parlamentares que realmente conseguem enxergar na sociedade qual é a dificuldade, tenta trazer isso para o parlamento para tentar, através de projetos de lei, melhorar a vida dessas pessoas. E o que você passou para a gente agora, está passando aí essa informação para os nossos telespectadores aqui da TV Tiradentes, é isso. O trabalho que você desempenhou não é porque você foi eleita maciçamente pelas pessoas amigos do esporte, ou então pela mulher, que você vai trabalhar só essas duas
ações. Você tem trabalhado muito, eu tenho andado em vários locais da cidade de Manaus, tenho escutado muito bem sobre o seu mandato e a sua conduta na Assembleia. Eu quero te elogiar publicamente por isso, eu admiro muito o seu trabalho e tive a oportunidade de estudar um pouco sobre o seu mandato na Assembleia e recentemente nós observamos pelo teu canal do YouTube que você se colocou contra o aumento do ICMS, da alíquota do ICMS, que passou de 17% para 18%. Você e apenas mais 3 deputados votaram contra. Eu queria saber qual é esse parâmetro que você tem para ter votado contra. Qual seria a saída que o governo teria, na sua opinião, para tentar aumentar a arrecadação nesse momento de crise? Qual é a sua opinião sobre o aumento da alíquota do ICMS? Uma coisa que é importante, Paulo, as pessoas saberem, é que quando aumenta o ICMS de 17 para 18, pode parecer pouco. As pessoas podem pensar, só aumentou 1%. Mas, na verdade, quando se faz todos os cálculos e se chega ao produto final, ele aumenta quase 8%. Né? Então, é um aumento considerável no momento de crise. E a minha opinião é que quando o governo transfere para a população os efeitos de uma crise, aumentando o produto final, ele faz também com que aquele consumidor deixe de comprar, porque o produto aumenta. Quando ele deixa de comprar, o comércio passa a vender menos e, a partir disso, ele muitas vezes tem que demitir. Né? Então, ele tira a gente do mercado de trabalho e as pessoas compram menos ainda. Então, talvez o efeito que o governo espera seja o contrário. Ao invés de incrementar a arrecadação, ele pode piorar a crise econômica com a diminuição do consumo, que já diminuiu por conta dessa crise, e isso vai agravar ainda mais o problema da arrecadação. Eu acho que o governo poderia arrecadar muito mais demitindo parte dos cargos comissionados, que ainda são muitos no Estado, economizando, por exemplo, desperdício de recurso público, áreas onde dinheiro muitas vezes é aplicado e falta em áreas como saúde e educação, que tem recurso próprio, mas que é mal gerido. Eu acho que nós temos um grande problema de gestão no nosso Estado. Acredito também que o governo tem que combater a sonegação fiscal. As empresas que sonegam, as empresas que não emitem nota fiscal, enfim, isso sim tem que ser combatido para aumentar a arrecadação e o principal de todos é combater a corrupção. A corrupção, infelizmente, é um problema que existe no nosso país há anos, não é um problema de Manaus ou do Amazonas, é um problema do nosso país. Você vê aí questões de combate à corrupção em nível federal, mas não adianta a gente ir falar só do governo federal, a gente tem que cuidar da nossa casa também. Você não pode falar só da casa do vizinho, você não pode falar só do governo federal e não cuidar do que acontece aqui. Então, a gente teve recentemente várias denúncias de desvio, e aqui eu não quero acusar ninguém, porque eu sou daquelas que eu gosto de investigar, eu gosto de primeiro ter certeza, para depois fazer qualquer acusação. Mas é papel do parlamentar investigar. Uma das funções constitucionais do parlamentar é exatamente fiscalizar o poder executivo, fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Se um parlamentar vê que há recursos sendo desviado para outra função, ou mesmo sendo usurpado do cidadão e colocado no bolso errado, no bolso de alguém e não no bolso do cidadão em forma de serviço, se um parlamentar vê isso e não toma uma atitude, esse parlamentar, além de estar sendo conivente, ele está indo contra o preceito constitucional do seu mandato. Por isso, uma das características do meu mandato, além de propor leis, é fiscalizar as ações do Executivo. Eu não tenho inimizade com ninguém do governo, ao contrário, eu tenho as portas abertas para entrar e sair do gabinete de qualquer secretário, porque eu nunca faço ataques pessoais. Eu só discuto e converso com os secretários sobre realmente problemas que ocorrem, falta de atendimento à população. Alguns secretários nos recebem muito bem, nos dão retorno e tentam resolver o problema. Outros não, outros simplesmente dizem, a senhora é da oposição e eu não vou nem lhe ouvir. Mas lá na Assembleia eu não estou lá para ser oposição ou situação, para representar A ou B, eu estou lá para representar o povo do Amazonas. Então é dessa forma que eu tenho trabalhado. E o caso do ICMS foi isso. Nós não podemos prejudicar comerciantes locais que aqui fizeram sua história, sua vida, suas famílias, que não vão fechar a porta amanhã e ir para outro estado trabalhar. Gente que é aqui da terra e que precisa do apoio do governo para continuar mantendo esses postos de trabalho. Comércio e serviço no nosso estado representam mais de 500 mil postos de trabalho. Eles empregam, inclusive, muito mais do que o Distrito Industrial. Alessandra,
observando também o seu canal do YouTube, eu pude averiguar que você fez elogios ao governo do Amazonas quando o governador José Mello optou por continuar com a Secretaria dos Deficientes Físicos. E eu achei muito bacana porque às vezes nós andamos na rua e as pessoas falam: ah, o deputado é de oposição, só sabe bater no governo. A deputada é de oposição, só sabe bater no governo. Nós temos que reconhecer aquilo que faz bem para a população e que é Exatamente. importante. E você, no caso da CEPED, elogiou. Exatamente. Existem também alguns outros programas ou projetos do governo em que você acha que é importante para a população do Amazonas ou só tem críticas mesmo? Na verdade, todos os programas que o governo mantém são importantes para a população. Eu não sou contra o governo, eu não sou contra os programas. Eu sou contra o mau uso do recurso público. Eu sou contra, inclusive, a extinção de programas. Agora mesmo no PPA, né, onde para a população entender, a gente vota uma lei que define as diretrizes do orçamento do Estado para os próximos 3 anos, onde o Estado vai usar o seu dinheiro nos próximos 3 anos. A gente faz também uma lei de diretrizes orçamentárias, onde a gente coloca como aquele dinheiro vai ser usado no próximo ano. E a própria LOA, que é a lei mesmo orçamentária, onde a gente coloca onde vai ser usado esse recurso. E lá eu peço, inclusive, a manutenção e o retorno de alguns programas do Estado. No caso da CEPED, o governador acertou. Eu acho que a equipe errou quando propôs a extinção da secretaria, mas, poxa, é uma secretaria que representa 0,08% do orçamento, não representa nem 1% do orçamento do Estado. Então, já é tão pouco para as pessoas que têm familiares com deficiência. Olha, para uma mãe, para um pai que tem um filho deficiente, quando eles são mais carentes, aquela mãe tem que carregar sozinha o filho. Já basta o transporte coletivo, que não é adequado. Já basta as nossas calçadas, que as pessoas não podem andar de cadeira de roda. Cortar serviços básicos de atendimento à pessoa com deficiência. Então, o governador, o professor Mello, acertou quando ele voltou atrás, e eu acho que o governante ele tem que ser assim. Muitas vezes o que ele propõe, nem tudo que ele fala é o correto, é o que tem que ser feito. Ele tem que ouvir as pessoas ao seu redor, ouvir o povo, e ali ele ouviu a população, ouviu os apelos. Eu fui uma das deputadas que levou adiante, junto com o deputado José Ricardo e Luiz Castro, essa questão da pessoa com deficiência, e graças a Deus ele voltou atrás e a CEPED foi mantida. Agora queremos melhorar a gestão da CEPED também, ela tem que ser menos política e mais técnica. Deputada, quando essa secretaria foi criada, na época do governo do ex-governador Omar, eu tive a oportunidade de visitar uma das casas em que esta secretaria, junto em parceria com os órgãos do governo, eles adaptavam a casa para a pessoa que tinha as necessidades físicas ou especiais, dependendo do tipo de necessidade. Então, eles colocavam a parte do banheiro, a parte de poder você sair, Eles entrar na faziam rampa na casa, entrada da faziam rampa. casa para que a cadeira de roda entrasse, alargavam as Eu portas. tive a oportunidade de entrar em uma dessas residências que sofreu essa obra. Se você visse o brilho nos olhos dos familiares que foram agraciados com isso, é algo assim muito humano. E eu acredito que a CEPED talvez possa continuar esse trabalho, porque é muito bonito e esse trabalho foi parado. Eu acho que esse trabalho ele teve um problema, não na iniciativa, na ideia. Eu acho que o ex-governador Omar acertou nisso. No entanto, eu acho que a equipe não conseguiu, do ponto de vista assim, da gestão, da agilidade. Muitas famílias ainda hoje estão esperando essa reforma nas suas casas, mas eu acho que o trabalho que foi feito foi válido, ele tem que continuar. Talvez tenha que mudar a forma de gestão dele, mas ele deve continuar, porque isso muda a vida de uma família, muda a vida de uma pessoa com deficiência. É verdade. Olha, nós temos uma pergunta de um amigo meu, que é colunista social, é amigo seu também, é o Marco Belém. Ah, conheço, Marco. Nós não vamos fazer a pergunta por vídeo, mas ele mandou aqui para você. Então eu vou fazer a pergunta. Embora tenha um grande eleitorado feminino, o Amazonas continua com poucas mulheres exercendo o mandato parlamentar. Um exemplo disto é o seu Naleã, que é a única mulher entre os 24 deputados. Isso, na sua avaliação, significa que mulher não confia em mulher na hora de escolher uma representante para as casas legislativas? Bem, eu quero primeiro mandar um abraço para o Marco Belém, uma pessoa que eu considero muito um excelente profissional. Mas, Marco, na verdade, não é que mulher não confia em mulher, é que na política as mulheres têm menos oportunidade.
Aí eu vou dar um exemplo. Hoje, os partidos políticos são obrigados a que 30% dos candidatos, Paulo, sejam mulheres. Se um partido vai lançar 10 candidatos a vereador, por exemplo, ele tem que lançar 3 mulheres. No entanto, eles colocam só para preencher vaga, porque a lei exige. Na prática, todo o dinheiro que o partido arrecada vai para a campanha dos homens, o tempo de televisão é dado para os homens e a equipe, combustível, às vezes Kombi, carro, equipe de rua, material gráfico é todo destinado aos homens. Então, as mulheres elas não têm estímulo para ser candidatas, né? Elas não recebem apoio. No meu partido mesmo, se você for comparar o valor que foi distribuído do que foi arrecadado, ele está quase 100% destinado a candidatos homens. E o meu partido foi o único que elegeu uma mulher. Mesmo assim, ainda elegemos uma mulher, porque no meu partido as mulheres têm espaço para trabalhar. Mas mesmo no nosso partido, PCdoB, que é presidido nacionalmente por uma mulher, eu recebi muito menos apoio do fundo partidário e do que foi arrecadado aqui pelo Comitê Financeiro do Partido do que candidatos homens. Então, o problema não é só mulher não votar em mulher. A mulher aparece menos na televisão, a mulher não tem dinheiro para contratar equipe, a mulher não tem espaço dentro dos partidos. A maioria dos partidos políticos é dirigido por homens. Você chega no diretório, além do homem ser o presidente, tem uma ou outra mulher no diretório. Geralmente é a secretária de assuntos para a mulher e, às vezes, alguma outra na área administrativa. Então, o problema é que a sociedade não conseguiu perceber. Agora, no último dia 3 de novembro, nós completamos 83 anos do voto feminino no Brasil. E as pessoas não conseguiram entender que a mulher ela não serve só para administrar, para ser gestora, mas ela serve também para estar à frente. Não melhor que os homens, mas ao lado dos homens, até porque a gente precisa ter uma representatividade no parlamento que garanta também uma representatividade do que a gente tem na sociedade. Alessandra, eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu quero que você responda no próximo bloco. Okay. Você está sendo uma deputada muito atuante. Nós estamos falando aqui que falta oportunidade para as mulheres na política. Verdade. E nós não temos visto nenhum nome que não seja o da Rebeca como pré-candidata a prefeita nas próximas eleições. A pergunta, então, é muito simples. Você tem pretensões de ser pré-candidata? Aliás, você tem pretensões de ser candidata a prefeita nas próximas eleições? No próximo bloco você vai saber. Continue assistindo o programa Fala Sério. Nós voltamos já já.